Não, gente, todo mundo. Tem você aí? Eu tenho você por enquanto? Peraí, não adianta ninguém. Para, Manu. Ai, gente. Tudo bem? Não estou te ouvindo. Rogério, não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora tô. Ah, agora eu também estou. Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Eu estava falando com o Jorge agora, ele já vai entrar também. Ah, então tá bom. Aí já. Dessa forma acho que fica melhor, né? Porque aquele dia foi meio complicado, né? Sim, foi. Pode deixar que eu controle, eu desligo os microfones, eu vou admitindo e você vai tocando papo aí. Tá? Eu até. Nós fizemos um roteiro Ah, é? de perguntas. Ele é todo sistemático. Você conhece ele, não? Não conheço. Ele eu não conheço. E aí a gente fez um roteiro de perguntas e tudo, e aí as perguntas que forem surgindo, a gente vai incluindo também. Joia, eu vou lendo as perguntas, eu posso passar direto para ele, ou eu posso te passar. Tá, ele até pediu para ser em torno de 55 minutos, uma hora. Beleza, vou Acho que controlar então. é legal, né? Porque também fica cansativo, né? Sim, tá bom. Acho que é a Cláudia, né, que entrou. É, Rogério, eu acho que você tem que meio que se preparar para apresentar, porque não sei se o Roberto vai entrar. tá. Eu Porque falo. um colega nosso, não sei se você conhece o Lombriga. É, eu vi. Putz, que tristeza, né? Né? Tristeza. A gente estava acompanhando aqui, sabe? A Luciana até faz parte do grupo lá. A minha esposa formou com o Roberto, né? Ah, então é da mesma turma. É. Né? E aí ela estava acompanhando e então tristeza, né? Sim, Tristeza. muito triste. Então, Ele não acho que mandou uma mensagem aqui no grupo aqui. Ele mandou? Deixa eu ver aqui. Ah, mandou. Olha, eu acho que vocês estão sabendo aí já do acontecido com Lombriga, né? E, cara, eu tô resolvendo umas coisas aqui e eu vou falar com a mãe dele agora, porque a mãe dele tá desesperada, tá com minha mãe, e eu vou dar um apoio pra minha mãe aqui, assim que der eu entro, tá bom? Aí eu apresento ele, eu vou falar o mini currículo dele, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que podem ser que não daqui do estado não conhece, né? Uhum. E aí a gente começa, né? Já faz as perguntas. Vamos esperar. Já tem alguém já querendo entrar? Tem bastante. Ué, 26 já aguardando. Posso o admitir? Jorge já tá aí? Deixa eu ver o Jorge. Já põe ele já. Renata, Milena, Flávia, Carolina, Nelise, Fabiana, Juliana, Isabela, iPhone de Celso, Armando, Daniela, iPhone. Não, Luciana, Patrícia Zambonato, Sandra, Matias, Daniele, Vera. Põe a Patrícia já aí, porque aí a gente já... É. Cláudia, você também está aí de anfitriã. Saiu. Ué, acho que ela saiu. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Pati. Oiê, tudo bom? Peraí, deixa eu Tudo entrar bem? Eu saí de um, eu entro em outro. Eu tava lá também na outra, viu, Patrícia? Você viu lá?
Não, e o pior é o seguinte, É muita live. eu tava lá no consultório, aí atendi um paciente, assisti a live lá, o negócio lá, aí saí correndo e vim para casa. Não, eu ainda estou no consultório. Eu falei, depois eu atendi paciente, agora eu acabei. Para outra. Eu não estou vendo ele aqui ainda. Ele deve estar com o nome dele, né, mesmo? É, não tá apneia, alguma coisa, Faber, será? Deixa eu perguntar para ele. Pergunta para ele. Tem um que tá só iPhone, mas... Se você quiser, acho que você pode ir adicionando o pessoal, né? Você tem que adicionar todo mundo. É. E daí, se ele tiver com o iPhone alguma coisa, vai aparecer. Pronto, estou admitindo tudo. Estou pensando assim, eventualmente ele prefere que nós vamos para lá de novo amanhã ou depois, ou não, semana, porque amanhã deixa eu conversar com ele. Não é, pai, não prefere. Ele já está esperando. Depois que nós quando eu tava com um corte no braço, na mão, e eu usei a luva de látex, eu tenho alergia. Como é que faz o áudio? Boa noite. Então, testa assim, se corta um dia, bota lá. Boa noite, Jorge. Consegui! Bem? Boa noite! Uma live. Nós estamos admitindo o pessoal para entrar, aí vamos só um minutinho e a gente já inicia, né? Maravilha. Tá ótimo. Faz lá pra mim, filha. Boa noite, Sibeli. Rogério, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando para o Conselho Regional de Mato Grosso. É um privilégio para mim. Vem cá, que horas são 19 horas aí, como é que está o clima? Você é de Cuiabá, não é isso? Aqui em Cuiabá, esse horário agora, nós devemos estar com 28 graus agora. Aqui são 19 horas, né? Sim. Mas, Exato. 27 graus. 27 graus? 27 graus. Ah. Mas até que a temperatura de ontem para hoje, ela melhorou um pouco, sabe? Melhorou para cima ou para baixo? Para baixo. Mas está muito seco, né, o clima. Está seco, Brasília tem a mesma secura, daí ou talvez pior, não sei, né? Sim. Mas esse período é um período pelo que é meio friozinho aqui. Aqui... E esse ano talvez mais um pouco do que a média. O nosso problema do Mato Grosso é que à noite não refresca muito, né? Então, às vezes tem momentos que 10 horas da noite tá 30 graus, 32 graus, né? Você sabe que eu nunca fui a Cuiabá. Então precisa então vai ter um convite. É um das poucas capitais que eu nunca fui. Vamos organizar um dia para você vir aqui. Isso não foi cantada para me convidar, não, mas será um prazer ir, entendeu? Até, eu a princípio, eu até tinha comentado com a Sibeli. Eu tô fechada, né? Tá. Não tô, eles só viram falar. Rogério, tá sem áudio. Pronto. Porque às vezes... Então, eu tinha comentado com a Sibeli uma certa vez no início do ano que ia ter o congresso aqui
Sim, ela tinha falado comigo. Mas eu acho que você tinha uma agenda, né? Tinha alguma coisa, eu nem lembro o que era. O congresso ia ser em setembro, não é isso? Ou outubro? Não, ele ia ser em março, eu acho. Mas Aí ele foi adiado por causa da pandemia, março, abril. Sim. Aí veio a pandemia e tudo mais, né? Eu acho que todos nós demos pausas nas vidas. Ô, Denise, como é que tá? Acho que já podemos começar, né? Vamos começar. Tá ótimo. Jorge, um prazer receber você aqui nesse bate-papo, né? Então, isso é uma continuidade da campanha Julho Laranja, que o CRO do Mato Grosso abraçou. E então a gente convidou na semana passada a Daniela, que foi um sucesso, foi um ótimo bate-papo, e agora uma honra ter você aqui com a gente para falar sobre a apneia do sono pediátrica, né, e bruxismo infantil, né? Eu vou falar um breve mini currículo seu, Jorge, só para... Então, o Dr. Jorge, ele é mestre em ortodontia e doutor em biologia, morfologia. É professor do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, UNB. É professor de evidência científica e estatística, foi editor-chefe do jornal da WFO, um dos pioneiros mundiais no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono na odontologia. Foi quem introduziu a apneia obstrutiva do sono na ortodontia brasileira, com 26 anos de experiência clínica. Então, hoje a gente vai falar, né, Jorge, fazer um bate-papo, né, sobre a apneia do sono infantil e o bruxismo, né? E então a gente tem algumas considerações para falar, algumas perguntas. Com relação aos distúrbios respiratórios do sono, o que são esses distúrbios? Olha, esses distúrbios respiratórios do sono, eles compreendem vários problemas, mas aquilo que mais interessa a odontologia e que, na verdade, compreende a maior parte dos distúrbios são o ronco, o despertar relacionado ao esforço respiratório. Então, existe um esforço para respirar sem que haja qualquer obstrução, que se usa tipicamente a sigla em inglês HERA. As hipopneias, que é uma restrição parcial da ventilação, um esforço para respirar e uma pequena dessaturação, e as apneias. Então, esses são os principais distúrbios respiratórios do sono. E como que são frequentes em crianças? Rogério, você sabe que essa é uma questão interessante, porque os distúrbios respiratórios do sono são muito comuns em adultos, né? Eles, em alguns estudos epidemiológicos, encontraram quase 1/3 da população adulta sendo portadora de um distúrbio respiratório do sono. Nas crianças, essa prevalência ela é mais baixa, ela afeta até cerca de 5% nas crianças. No entanto, é muito importante que o cirurgião dentista compreenda que isso é a epidemiologia na população. Provavelmente, nos nossos consultórios, essa prevalência ela é ainda mais alta, porque as pessoas que têm problemas, que têm más oclusões, que eventualmente podem ser preditoras de distúrbios respiratórios do sono, elas procuram mais os dentistas, principalmente, claro, os odontopediatras e os ortodontistas, são as pessoas que mais lidam com esse tipo de questão. Mas, provavelmente, também dentistas como um todo. Então, em nossos consultórios, é de se imaginar que essa prevalência seja ainda muito maior do que 5%. E com relação à severidade, né, da SALS infantil, como ela é determinada com parâmetros equivalentes ao dos adultos? Como que a gente observa isso? Olha, essa é uma pergunta boa. Por várias dimensões que a resposta pode
pode abranger. Primeiro, que muitas pessoas imaginam que é normal para uma criança que é filha de uma pessoa que ronca, ela também roncar. Então, é muito importante todo mundo, e nós cirurgiões dentistas, termos em mente que não é normal uma criança roncar. Além do que, hoje já é de grande conhecimento da população e da comunidade odontológica, assim como da comunidade médica, que a apneia do sono, ela é um problema no adulto, né? E muitos, inclusive, têm uma visão clara de que essa severidade no adulto, ela começa a se tornar algo marcante a partir de um determinado nível de eventos por hora. Bem, então, a gente tem que ter em mente que na criança não é normal roncar e não é normal ter qualquer evento de apneia. Então, até 5 eventos de apneias e hipopneias por hora de sono, até um evento, desculpa, de apneias e hipopneias por hora de sono na criança, a partir de 1, isso já é um problema, existe uma apneia leve. Entre 1 a 5, existe um problema. Entre 1 a 5 existe um problema leve, entre 5 e 10 há um problema moderado e acima de 10 a gente tem um problema severo. Isso contrasta com o adulto, porque se na criança de 1 a 5 já é um problema que a gente deve considerar como importante, no adulto até 5 eventos por hora de sono é considerado normal. Assim, a criança tem parâmetros diferentes. E nós precisamos estar cientes disso. Com relação a essa nomenclatura que é dada, né? Severa, moderada e tudo mais, né? Isso às vezes pode ser uma questão de confusão, às vezes, dos pais, né? Porque fala que é uma apneia moderada no próprio adulto, né? Às vezes ele pensa que é moderado, mas é preocupante, né? Puxa, Rogério, essa é uma consideração muito boa que você fez. Você sabe, porque o termo em inglês, apneia leve, apneia moderada, né, mild, severe, o termo originalmente foi cunhado por um cara de Stanford, que foi um grande nome na área de sono, que faleceu ano passado, que é um belga chamado Christian Guilleminot. E esse belga, ele era psiquiatra. Eu, particularmente, acho que ele trouxe essa nomenclatura dos transtornos psiquiátricos. Então, faz muito sentido você falar em uma depressão leve, em uma depressão moderada, mas talvez seja menos até comunicativo usar esses termos para uma doença que tem tantos impactos na vida da pessoa quanto a apneia. Muito frequentemente, quando a gente fala para um paciente que ele tem um problema leve, ou seu filho tem um problema leve, ou um problema moderado, em português, assim como em inglês, essas palavras elas têm uma associação com desimportante. E elas podem ser qualquer coisa menos desimportantes. Então, qualquer nível de apneia merece atenção. Ótimo. É só falar para o pessoal, né, Denise? Se o pessoal quiser fazer perguntas e tudo, está aberto, tá bom? Pode fazer pelo chat ou se quiser abrir o microfone também, ok? Já enviei para eles aqui uma mensagem. Quais as consequências dos distúrbios, né, respiratórios do sono para as crianças, Jorge? Olha, essas consequências, elas vão em várias dimensões. Elas vão não só na dimensão da saúde propriamente dita, como também na questão do comportamento. Assim, existem estudos recentes mostrando que também nas crianças a síndrome da apneia obstrutiva do sono tem impactos cardiovasculares. Esses impactos, eles são muito estudados nos adultos. A gente sabe que um indivíduo que é portador de uma apneia grave tem uma chance de morrer por ano de problemas cardiovasculares quase 4 vezes maior que indivíduos não apneicos ou indivíduos apneicos que estão tratando. Diferentemente, nas crianças, esse risco de óbito ele é desprezível. Entretanto, trabalhos recentes mostram
que as crianças também têm hipertrofias ventriculares decorrentes da apneia. Então, a apneia, ela tem impacto na saúde do indivíduo, mesmo quando ele é criança. Agora, no comportamento, existem outras dimensões. Quando o Christian Guilleminot, esse belga que foi um grande nome da apneia, descreveu o problema na criança, que foi num artigo publicado em 1976, ele descreveu 8 casos, apenas 8 casos. E, curiosamente, Rogério, nesse artigo, ele praticamente cantou as pedras de tudo aquilo que seria pesquisado nos anos seguintes. Então, ele observou que essas crianças, elas eram muito frequentemente abaixo do peso, tinham um déficit de crescimento, que tinham um comportamento alterado por uma hiperatividade, e ele relacionou isso a esse espectro dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, além também de afetar o sono da criança. Então, esses transtornos respiratórios, eles levam à fragmentação do sono da criança. E esses múltiplos despertares, na maior parte, despertares que não são conscientes, eles levam também a criança a se mexer muito. Então, um dos sinais que pais devem estar atentos é a grande movimentação da criança na cama. A criança apneica, ela não tem um sono quieto. E esse sono, ele se quieta tão logo um tratamento é instituído. Então, com relação, assim, a criança, né, que tem apneia, quando ela não é tratada, né, numa fase, né, de dentição mista, dentição decídua, o que isso pode acarretar no adulto? Ele pode ser um adulto apneico também? Rogério, a gente não tem esses estudos coorte, assim, acompanhando as pessoas no longo prazo. Até porque, eticamente, a gente não pode não intervir, né? Praticamente todos os trabalhos em que a não intervenção é um dos braços da análise, ou seja, é um dos grupos que foi avaliados, é porque as pessoas que não receberam intervenção se recusaram a tratar, ou os pais recusaram o tratamento, por diferentes razões. Entretanto, até como clínico, porque eu, acima de tudo, sou um clínico de consultório, assim como vocês, eu diria que faz muito sentido que isso ocorra. E eu digo isso enquadrando essa questão na seguinte figura. O estudo dos tratamentos dos pacientes adultos, ele existe ou se iniciou muito antes do que o estudo dos tratamentos das crianças. Então, a gente tem mais evidência sobre o tratamento do adulto, até porque se identificou no adulto mais cedo, do que a gente tem nas crianças. Agora, lá, desde muitos anos atrás, os estudos sobre os fatores de risco para a apneia, eles eram mais feitos em crianças, por acima de tudo uma razão. Muitas crianças têm radiografias cefalométricas que ortodontistas solicitam como rotina, então havia uma ferramenta morfométrica muito acessível aos pesquisadores. Então existia no início um descompasso, a gente estudava a causa na criança e o tratamento no adulto. Hoje, o tratamento no adulto da criança ele é mais estudado e também as causas no adulto são mais estudadas. Mas o que eu quero dizer com isso é que o fato de que a gente estudar a causa na criança e o tratamento no adulto já é um claro norte de que o problema ele se instala muito cedo. Ele se instala em muitos casos, não todos, claro, né? Lembrando que até cerca de 5% da população pediátrica tem o transtorno. Mas ele se instala em muitos indivíduos muito cedo e provavelmente essas pessoas têm um desenvolvimento com grande maior risco de se tornar um adulto apneico com todas as consequências que isso tem. Uma delas, que eu não comentei, é o déficit no aprendizado. Existe um nível de evidência muito alto de que o déficit de aprendizado é uma das consequências mais marcantes na criança apneica. E isso é uma coisa que tem uma relevância dramática, né? Porque do ponto de vista teórico,
teórico, hipotético, tratar a criança apneica pode significar se ela vai ser o operário da fábrica ou o presidente da Volkswagen do Brasil. Com relação às alternativas de tratamento, né, que envolvem diretamente a odontologia. Sim. Olha, a odontologia, ela tem várias ações no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Se a gente fala como um todo, essas ações se iniciam lá no adulto, principalmente através de duas vertentes, que são os tratamentos cirúrgicos e os aparelhos intraorais, que são aparelhos que mantêm a mandíbula numa posição protraída e, com isso, aumentam o calibre da via aérea quando o paciente usa o aparelho. Esses aparelhos são como óculos, então eles não corrigem a apneia, eles são tratamentos que mitigam o problema quando o paciente faz uso do dispositivo. As cirurgias, e aqui nós temos um papel muito grande, as cirurgias de avanço maxilomandibular em especial são a grande, ou melhor, a única opção de tratamento que um adulto tem que pode curar a apneia obstrutiva do sono. Existem outras cirurgias, como as expansões, as distrações maxilares, que também podem melhorar bastante. Mas o avanço bimaxilar é a grande alternativa de cura que, claro, não se aplica para todos os pacientes. Agora, como nós trazemos isso para a faixa de idade pediátrica, nós temos como grande alternativa de tratamento dos pacientes as expansões maxilares. Existe uma gradual, crescente evidência mostrando que essa alternativa de tratamento ela é uma sólida opção de tratamento para muitos pacientes que possuem a apneia obstrutiva do sono. E ela se compara à alternativa clássica de tratamento do paciente apneico, que é a cirurgia que são as intervenções cirúrgicas nas amígdalas e nas adenoides. Deixa eu só verificar aqui. Então, foi feita uma pergunta aqui, né? Quer dizer, qual o tratamento proposto para essas crianças e se tem diferença pela gravidade dos episódios de apneia. Olha, Aline, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. E eu vou responder ela talvez por uma abordagem lateral. Existe um estudo muito interessante que foi publicado pelo grupo de Stanford, juntamente com um grupo de italianos e franceses. E eles implementaram nessas crianças apneicas 2 tipos de tratamento. Ou melhor, 2 tipos de braços de estudo, ou seja, 2 formas de abordar. O primeiro grupo e eles fizeram isso para tentar elucidar a seguinte questão. Nós temos, basicamente, 2 grandes caminhos para o tratamento do paciente pediátrico, que é, como eu já falei, a cirurgia de amígdala e adenoide e as expansões. E como eles colocam no trabalho, o que vem primeiro, a expansão ou a cirurgia? O que os autores até colocam, que na verdade no mundo real, o que vem primeiro é o tratamento em que o paciente busca primeiro. Então, se ele vai num odontopediatra ou num ortodontista, ele faz a expansão primeiro. Se ele vai no otorrinolaringologista, ele faz a cirurgia primeiro. Para tentar elucidar o que deveria vir primeiro e se é que um se comporta melhor do que o outro, eles fizeram um ensaio clínico randomizado em que todos os pacientes receberam os 2 tratamentos, a expansão e a cirurgia. Só que metade recebeu a cirurgia depois da expansão, a outra metade a expansão depois da cirurgia. Essa inversão que as crianças foram ali autorizadas para os 2 tratamentos, para os 2 grupos. Essa inversão de ordem pôde permitir que os autores vissem, primeiro, que após o primeiro tratamento, não interessa se é a expansão ou a cirurgia, as crianças têm uma importante melhora, e essa melhora é equivalente, não tem diferença entre a melhora que a cirurgia obtém ou proporciona em relação às expansões maxilares. Incluindo, e aqui vai a resposta mais direta para a pergunta da Aline, diferentes espectros de severidade da condição.
Então, os pacientes tinham diferentes espectros, não havia diferença entre grupos. Nesse balaio existiam pacientes mais graves, pacientes com problemas mais severos. As pessoas só tiveram grandes ganhos, na verdade, depois que o segundo, ou melhor, os ganhos complementares vieram com o segundo tratamento. A primeira rodada melhorou quase 60%, ou cerca de 60% do índice de apneia. E adicionais 30 e poucos por cento vieram com a segunda rodada. Isso mostra que as expansões, ou mostrou que as expansões funcionaram tão bem, ou talvez até um pouco melhor que as cirurgias, porque 2 pacientes do grupo que foi primeiro expandido não precisaram de uma cirurgia no segundo momento. Mas ainda é muito cedo para a gente afirmar categoricamente que os 2 tratamentos são iguais e podem ser implementados igualmente em todos os pacientes. A gente não tem estudos que contrastem as várias possíveis severidades da apneia, como esses pacientes respondem. Então, a gente ainda não tem uma certeza absoluta, mas a direção da direção geral da literatura é de que, na verdade, a gente precisa de intervenções multidisciplinares. A gente precisa de dentistas e de otorrinolaringologistas trabalhando conjuntamente para promover o maior ganho possível para esse paciente pediátrico. Até tem uma pergunta, né, da Laura, né, sobre a fonoaudiologia, se ela entraria também nesse contexto, né, da interdisciplinaridade, né, do tratamento interdisciplinar. A fonoaudiologia desempenha um papel importante nos tratamentos dos transtornos respiratórios do sono, não só no adulto, como também na criança. A evidência no adulto ela é muito consolidada e já há muitos anos estudos mostram que exercícios para a musculatura da faringe produzem reduções importantes no índice de apneia e hipopneia. Eles requerem uma manutenção contínua, uma rotina de exercícios duradoura, mas esses exercícios são extremamente eficazes. Também são importantes as intervenções fonoaudiológicas no paciente pediátrico. Há também impacto dessas intervenções e um impacto muito importante. O fonoaudiólogo também é uma pessoa importante nessa equipe multidisciplinar do tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, né? Tanto é que existe uma área de atuação na fonoaudiologia, que é na área de sono. A outra pergunta da Aline, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai englobar o papel dos expansores removíveis, né, dentro desse cenário. Olha, Rogério, eu sou de uma opinião, e aqui não vai evidência maior do que a opinião, que a gente deveria, nós, ortodontistas e odontopediatras, a gente nunca deveria perder a oportunidade de fazer uma expansão maxilar em um paciente pediátrico. E as expansões com aparelhos fixos, sabidamente, têm efeitos esqueléticos importantes, enquanto as expansões com aparelhos removíveis têm efeitos relacionados aos dentes e ao osso alveolar. Então, eu, como já tenho 26 anos de tratamento de apneia, já tive a oportunidade de ver pacientes, crianças se tornarem adultos, adultos se tornarem idosos, e muitas pessoas desenvolverem apneia obstrutiva do sono. Eu acho que a gente não pode perder essa chance muito única, que é de melhorar a respiração. Então, essa não é a expansão, jamais vai trazer um prejuízo, se indicada. E ela pode trazer um grande benefício respiratório, além dos benefícios dentários naturais desse procedimento. Certo. O processo, né? Para a gente entrar com um aparelho, por exemplo, para avanço mandibular numa criança, né? A gente já entraria com algum dispositivo numa criança de 6, 7 anos, quando diagnosticado, após uma expansão?
Rogério, eu acho que essa é uma possibilidade. É bom sempre frisar que esses tratamentos eles são tratamentos interdisciplinares ou transdisciplinares, como alguns preferem falar. Então, esses pacientes que não tiveram todo o ganho com a expansão, eles deveriam também ter uma avaliação otorrinolaringológica. Assim como o paciente que fez uma intervenção otorrinolaringológica, que não tenha todo o benefício do procedimento, ele deveria passar por uma avaliação odontológica. Então, de novo, nos remete ao ensaio clínico que eu mencionei ainda há pouco. Os dois tratamentos somados parecem ser a melhor alternativa. Agora, adicionalmente às expansões, os aparelhos funcionais, eles já se demonstraram eficazes no tratamento do paciente pediátrico. A gente tem até que se remeter ao fato que os aparelhos intraorais de avanço mandibular que a gente usa em adulto, eles são derivados dos aparelhos funcionais. Então, a ideia veio de usar um aparelho à semelhança do que ortodontistas e odontopediatras usavam nas crianças para tratar as classes 2, no paciente adulto, para ter um ganho temporário, quando está usando o aparelho, que nem o óculos, ter esse ganho temporário durante as noites, melhorando muito a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. Então, a mesma ideia, se a gente trouxe essa ideia do paciente pediátrico, faz sentido que realmente haja aplicação na criança. E os estudos mostram que eles realmente trazem benefícios. Tem, inclusive, estudos mostrando que o uso do aparelho, ao final do ciclo do tratamento com o aparelho funcional, traz ganhos na amplitude da via aérea. Se esses ganhos são permanentes ou não, nós não sabemos. Mas qualquer ganho que tenhamos é um ganho que deve ser celebrado. Eu, particularmente, Rogério, eu tenho uma opinião sobre a criança que vai usar esse aparelho funcional. E aqui é uma opinião. Essa opinião talvez seja até muito mais uma recomendação de conduta. E eu escrevi um editorial sobre isso anos atrás, quando eu era editor da Dentopress, eu não sei quantos anos atrás. Ou talvez no JWFO, já não tenho certeza. Eu acho que que as crianças portadoras das classes 2, ou seja, aquelas que podem receber esse tipo de aparelho, são as crianças pior tratadas pela odontologia. Porque nós, até no dia de hoje, no século XXI, nós não sabemos como tratar uma classe 2 numa criança. Ou não sabemos tratar a criança portadora da classe 2. A gente sabe tratar a classe 2 na criança. Então, a gente tem múltiplas ferramentas que se transformam em grandes soluções para a questão dentária. Mas a gente não sabe como é que a gente deveria conduzir o tratamento de uma maneira global na criança. Como é que a gente vai melhorar a qualidade de vida dela? A maior parte dos ortodontistas e odontopediatras no mundo está ainda iniciando a apreciação desse transtorno que é tão comum, que é tão importante. Então, qual é a minha sugestão? E que eu botei nesse editorial. A minha sugestão é que a gente use esses aparelhos funcionais sem pressa na correção da classe 2. O objetivo seria, nesse cenário, que a criança, acima de tudo, dormisse com ele. A gente quer exatamente avançar o período que a criança tem ganhos com os aparelhos funcionais. Eu já tive a experiência, por exemplo, de expandir numa criança com apneia grave e essa apneia ser trazida para um nível leve. Mas a criança não tinha classe 2. E eu não tinha mais nada a fazer. O otorrino não tinha mais nada a fazer. Então, qual é a alternativa para essa criança? Usar um CPAP, que é aquele dispositivo de pressão aérea contínua. E esses dispositivos são sabidamente muito difíceis de se adaptar. Até no adulto, né? Até no adulto. Então, é muito ingrata a situação de nós ficarmos sem recurso. E quando o paciente é apneico, o que nós queremos muitas vezes é alongar o período de cobertura desse tratamento.
Até porque uma criança como esse meu paciente, ele é um paciente de cirurgia de avanço maxilomandibular. Então, o que eu adoraria que ele pudesse usar um aparelho intraoral anos a fio, se fosse possível. Mas como tinha uma classe 1, se a gente usasse esse aparelho, ele se tornaria uma classe 3. Então, a minha sugestão é que esses aparelhos sejam usados para dormir, à semelhança do que um aparelho funcional é utilizado. E que um tratamento mais definitivo ortodôntico seja instituído mais à frente, na vida adulta, quando se puder, ou no final da adolescência, quando se puder optar, até mesmo por uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Né? No caso do diagnóstico, né, para as polissonografias para criança, como que a gente... às vezes é um pouco complicado, né? Levar a criança numa clínica para fazer a polissono. Olha, Rogério, você tocou num ponto realmente frágil de todo esse processo. O diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ele é feito através de uma polissonografia. Esse é o exame padrão ouro para diagnóstico. Entretanto, realizar a polissonografia não é simples, muitas vezes, mesmo para um adulto, por diferentes razões. Às vezes, a criança é filha de digamos, um casal separado e a mãe ou o pai que cuida da criança não tem com quem deixar a criança. Né? Isso é um adulto, estou falando, a mãe ou o pai de uma criança não tem com quem deixar a criança e ele não pode ir lá fazer a polissonografia, embora a polissonografia possa ser feita domiciliarmente. Fora isso, é um exame enjoado para um adulto, dormir com aqueles fios. Então, esse é um exame enjoado. No dia a dia, eu que já solicitei, sei lá, quantas mil polissonografias, eu vejo a comum resistência que não todos, mas muitos pacientes têm. Bem, transferindo agora essas dificuldades para o paciente pediátrico, a gente aumenta tudo ainda mais. Primeiro que a criança apneica é uma criança que se movimenta muito durante o sono, como eu já comentei. Então, dormir com todos aqueles fios, se mexendo e rodando na cama, isso faz com que os fios se soltem e o técnico vai e prende de novo. Enfim, isso é, muitas vezes, um processo difícil. Além disso, se a criança vai fazer o exame numa clínica de sono, um pai ou a mãe tem que estar lá, né? Ou um acompanhante tem que estar lá. Então, é sempre um problema realizar, ou quase sempre, realizar esse exame numa criança. É por isso que muitos clínicos, embora, como eu solicito essa polissonografia como regra, mas muitas vezes um diagnóstico clínico ele é utilizado para indicar o tratamento. E até aqueles questionários, né, que podem ser utilizados, né, para você. Uma das formas de se realizar esse diagnóstico clínico é utilizar como uma referência de anamnese o questionário pediátrico do sono. Então, quem não está familiarizado com esse questionário, se buscar esse termo em português, existe uma versão validada desse questionário. Esse questionário, ele não é um questionário para você dar um score e dizer assim, a probabilidade dessa criança ter apneia é X. Não. Ele é uma ferramenta de anamnese e triagem. E ele é uma ferramenta muito útil para que o clínico incorpore questões que são relevantes e que podem ser de muita ajuda no diagnóstico do problema. Tem uma pergunta aqui, Jorge, da Ingra. Existe algum questionamento da família sobre a cirurgia precoce, né? Não poderá alterar no desenvolvimento, crescimento da criança? A cirurgia precoce? Olha, a cirurgia precoce, ou seja, a cirurgia ortognática, digamos, feita, a cirurgia de avanço maxilomandibular, melhor dizendo, porque essas cirurgias de avanço maxilomandibular, elas não são propriamente cirurgias ortognáticas. Ortognático significa maxilar correto. Então, essas cirurgias, elas não objetivam deixar um maxilar correto. Objetivam, tipicamente, promover um grande avanço para podermos ter o ganho respiratório necessário. É muito raro, Rogério, se indicar uma
que é a pergunta da colega, é muito raro se indicar uma cirurgia dessa num paciente jovem, numa criança, a não ser em situações muito severas, né? E eu, particularmente, eu nunca vivenciei uma situação tão severa quanto isso num paciente pediátrico. Então, é muito raro isso acontecer. Mas é uma possibilidade? Pode ser indicado? Em teoria, sim. Né? Eu costumo dizer, até mesmo para os meus pacientes, que quase tudo na área de saúde, em que a pergunta começa com pode, a resposta começa com pode. Até a pergunta da polissonografia tipo 4, né, para criança, o Biologix, você acha que é conveniente esse? Olha, em teoria, ele é uma possibilidade. A polissonografia do tipo 4, para quem não está familiarizado, é um exame mais simplificado, que é feito domiciliarmente, utilizando um sensor no dedo, um sensor digital. Ele mede, ele faz uma oximetria, então ele mede a saturação de oxigênio lá nas hemácias e, tipicamente, uma outra variável. É comum ser um actígrafo, tanto que a criança se movimenta, mas podem ser outras variáveis. Bem, o problema desses dispositivos, Rogério, é que a criança apneica, ela tipicamente, como eu já comentei, ela se mexe muito. E é muito complicado manter aquele negócio no dedo. Então, ele, em teoria, pode até ser utilizado, mas a criança que mais vai tolerar o dispositivo é exatamente aquela que não tem apneia, que tem um sono quietinho. Pois aquele que se movimenta muito, é comum acabar retirando ou deslocando o dispositivo. Mas não é uma tentativa inválida ou infrutífera. A gente também tem uma limitação, é que tipicamente esses dispositivos têm todo um método diagnóstico voltado para o adulto. E essa é uma também limitação. Isso significa que até o volume, a área do dispositivo é feito para o dedo de um adulto, não o dedo de uma criança. Então, a gente não tem parâmetros muito estabelecidos para usar, por exemplo, Biologix no paciente pediátrico ainda. Pode ser que em breve tenhamos. Em relação ao CPAP, né, qual a diferença do acesso? Isso a Noelle perguntando. Só no nariz e boca e nariz. Noelle, o CPAP tipicamente ele é prescrito pelo médico do sono. E o CPAP ele é ótimo, né? Ele é o padrão ouro no tratamento da apneia. Agora, o CPAP, isso no paciente adulto, mas o CPAP ele tem, claro, limitações em termos de aderência ao tratamento. Então, muitos estudos mostram que o paciente que usa o CPAP, ele melhora mais do que o paciente que usa um aparelho intraoral. E eu estou voltando a pergunta para o paciente adulto, porque é mais comumente esse que utiliza um CPAP. Então, o CPAP melhora mais a apneia do que o aparelho intraoral. Entretanto, o aparelho intraoral é usado, na média, mais horas por noite que um CPAP. E isso torna os tratamentos muito equivalentes na grande maior parte das vezes. O CPAP, ele é de uso, as máscaras são de variadas formas, e elas podem ser nasais ou elas podem ser buconasais. As que envolvem boca e nariz, elas podem ser indicadas em diferentes cenários. Às vezes, por existir uma apneia central, que reforça a necessidade do uso de uma máscara buconasal. As máscaras também podem ser buconasais, se o paciente tem um escape de ar grande pela boca, ou se ele respira primariamente pela boca. Mas existem diferentes fatores que podem desempenhar também um papel nessa seleção. Mas eu não vou detalhar isso muito, porque isso não é o campo de atuação da odontologia. Então, a minha resposta foi, acima de tudo, para lhe dar uma visão geral da indicação dessas máscaras. Ótimo. Aqui até uma pergunta da Milena sobre a idade para entrar com os aparelhos de avanço.
Milena, a gente não tem exatamente esse limiar inferior, né? Então, lembrando que os aparelhos de avanço mandibular são aparelhos como os aparelhos funcionais. Numa criança, eu diria que é muito, no estado atual do conhecimento, é de muito bom senso eles serem indicados apenas no paciente portador de uma classe 2. Bem, a princípio, eles podem ser usados tão cedo quanto a criança consiga colaborar com o uso do aparelho. Então, e essa linha divisória de idade, ela pode variar muito. Eu diria que na maior parte das situações, essa idade vai se situar ali perto dos 7 anos para cima, quando a criança já consegue colaborar com mais facilidade com esses aparelhos funcionais. Podem ser indicados mais cedo, mas na maior parte das vezes, eu diria que de 7 anos em diante, as crianças vão ter mais facilidades em colaborar. Bem, acho que tem mais uma pergunta com relação à cirurgia de amígdala adenoide, né? Que da Ingra perguntando que ela percebe uma tendência maior dos otorrinos, né? Para ser mais conservadoras em relação a isso. Ingra, eu acho que já houve diferentes marés nessa questão. A minha geração, por exemplo, foi... eu sou aí uns 10 anos mais novo que o Rogério, e a minha geração foi uma geração de amidalectomizados. Então, quase todos da minha geração receberam, assim, grande parte, quase todos não exageram, mas grande parte das pessoas receberam cirurgia de amígdala, assim, quase que do azul, né? Um nível relativamente baixo de problemas podia motivar o otorrino a indicar a cirurgia. Depois, nós compreendemos que existe um crescimento dos tecidos linfóides que difere do crescimento do restante dos tecidos no corpo. Então, esses tecidos, eles têm um aumento de volume tal que o ápice do volume vai estar ali ainda na infância. Então, a criança de 10 anos tem amígdalas e tecidos linfóides no corpo como um todo em volume e peso maior do que o indivíduo aos 20 anos, se nada for feito, ou seja, se nenhuma cirurgia for realizada. Então, há uma curva de crescimento em que existe uma involução do volume. Quando isso ficou muito claro, otorrinos perceberam que talvez eles estivessem sobreprescrevendo a cirurgia de amígdala e adenoides, porque esses tecidos eles sofrem uma diminuição do volume com o amadurecimento. Bem, ocorre é que, à medida que essas indicações caíram, cresceu a preocupação com os transtornos respiratórios do sono. E se nós formos olhar na literatura, existe um número muito grande de estudos em que as cirurgias de amígdala e adenoide foram indicadas primariamente para tratar a apneia. Então, o reconhecimento dos distúrbios respiratórios do sono como um fato presente numa porcentagem grande das crianças tornou a indicação dessa cirurgia possivelmente um pouco mais frequente nos anos recentes. E lembrando que essas crianças que têm amígdalas e adenoides hipertrofiadas, elas não estão ali nos 5% da população. Elas são crianças que possivelmente estão além desses 5%. Ou seja, não são só 5% das crianças que têm amígdala e adenoides aumentadas que têm apneia obstrutiva do sono. Porque a amígdala e adenoide aumentada é um fator de risco para a apneia. Então, o percentual de crianças acometidas pela doença ela é muito maior naquela que tem hipertrofia de amígdala e adenoide. Então, eu acho que hoje existe uma tendência de se racionalizar a indicação. Então, a gente não vai indicar porque apenas as amígdalas e adenoides estão aumentadas. Mas o otorrino vai indicar a cirurgia quando, acompanhando esse aumento de amígdala e adenoide, existe um transtorno respiratório do sono, que tem impactos no crescimento estatural da criança, que tem impacto no aprendizado, que tem impactos em várias dimensões da vida do paciente.
Tem uma outra pergunta da Aline, Jorge. Deixa eu só... Não estou conseguindo colocar no mudo aqui. Pessoal, por favor, coloca no mudo quem está com o microfone aberto. Obrigado. Sendo pacientes de 14, 16 anos, classe 1, podem usar os aparelhos de avanço mandibular? Como Olha, New Sleep? Esse New Sleep é um dos mais de 200 tipos de aparelho existentes aí, descritos, né? E, acima de tudo, o efeito desses aparelhos advém do avanço da mandíbula. Então, se o aparelho é do tipo 1, 2 ou 3, isso não é muito relevante. Só é relevante se ele é ajustável ou não é ajustável. E alguns outros parâmetros. Mas, lembrando, acima de tudo, que o importante é o avanço. Bem, Rogério, a minha experiência, o efeito colateral negativo principal dos aparelhos intraorais é a movimentação dentária. Um percentual relativamente pequeno das pessoas sente dor na articulação, embora muita gente tenha um pré-conceito de que as dores serão frequentes, mas elas não são tão frequentes assim. Mas a movimentação dentária, ela é. E ela acontece, como eu digo para o paciente, para os meus pacientes, ela acontece em apenas 100% dos casos. Então, se o paciente usa o aparelho, em qualquer idade, ele vai ter uma movimentação dentária. Nas minhas mãos, Rogério, os pacientes que tiveram movimentações mais dramáticas foram exatamente aqueles mais jovens. Então, eu tenho um paciente que tinha uma classe 1 aos 18 anos e começou a usar um aparelho intraoral por conta de uma apneia do sono moderada. Aos 21, ele tinha uma classe 3. Aos 25, essa classe 3 já era cirúrgica. E o problema, ou melhor, o uso do aparelho, ele transformou o paciente num portador de uma classe 3 marcante. Isso injustifica, ou melhor, contraindicava o uso do aparelho? Não. No caso desse paciente, o uso do aparelho trouxe ele para o trilho da vida. Então, ele conseguiu completar os estudos, conseguiu completar o ensino médio. Ele entrou para a faculdade. Ele passou a ter um amadurecimento até emocional adequado em função do prosseguimento das suas atividades na vida. Ele melhorou, obviamente, a sua capacidade cognitiva. Então, essa foi uma opção muito individualizada para esse paciente, juntamente com os pais, que eram pessoas muito esclarecidas, que os ganhos justificavam os prejuízos. Então, é melhor ter essa alteração dentária e dentoalveolar muito importante, mas ter todo o ganho na vida que esse indivíduo teve. Mas eu diria que esse aí é um exemplo raro. Na maior parte das vezes, deve-se ter muita cautela na indicação de um aparelho de avanço mandibular num paciente tão jovem. No paciente adulto, né, a movimentação dentária também é pequena, né? A cada 10 anos, a gente tem uma movimentação pequena, né? Exatamente, é 1,5 milímetro a cada 10 anos. Então, no adulto, essa movimentação é pequena. Mas um paciente jovem como esse, ele tem uma probabilidade de ter uma movimentação dentária muito maior. Sim. Eu não estou dizendo que não é indicado, eu acho que tem que se avaliar os efeitos. A gente também não pode, como muitas vezes o dentista tem essa tendência, a gente vive muito centrado na excelência da oclusão, o que é natural e justificável e deve ser perseguido. Mas, às vezes, a busca pela excelência da oclusão coloca a relação dos dentes à frente da saúde do indivíduo. Então, é melhor ter uma alteração dentária, mas se viver mais e melhor, do que o contrário.
Essas ideias de expandir, né, para melhorar esses distúrbios respiratórios, elas são recentes ou como que são? Puxa, Rogério, essa é uma pergunta interessante, porque, curiosamente, essas indicações elas são antigas. Então, há um trabalho que foi um trabalho histórico do Haas, que foi o cara que fez ressurgir a expansão maxilar e torná-la usada basicamente como ela é usada hoje, de 1970. Esse artigo completou 50 anos em março, em que ele, lá em 1970, quando ainda não se discutia nada sobre a apneia obstrutiva do sono em adulto, em larga escala, já sabia da existência do problema, mas isso não era amplamente discutido. E não tinha sido descrito em criança, porque só foi descrito em 76. Entre as indicações que ele colocava lá, que ele colocou lá no artigo dele, estava exatamente as dificuldades respiratórias. E vários outros trabalhos de autores contemporâneos colocaram a expansão maxilar como uma forma de tratamento de transtornos respiratórios. Trabalhos, inclusive, publicados por otorrinos, que, em vez de indicar cirurgia, indicavam a expansão da maxila como forma de tratamento, no início dos anos 70, desses distúrbios respiratórios do sono. Agora, Rogério, eu tenho uma opinião. A minha opinião é que muitos trabalhos no início dos anos 70, eles foram muito interessantes nesse campo, né? E em outras áreas também da odontologia, conceituando importantes contribuições que a odontologia dá à saúde do indivíduo. Agora, em algum momento, uma parcela, isso eu estou me culpando, eu estou coletivamente colocado nisso, uma parcela de nós sobreenfatizou a estética. E sobreenfatizou a estética em tal magnitude que muitos dentistas se tornaram quase que esteticistas da boca, negando, inclusive, uma coisa que eu acho extremamente vital, que é a prática clínica baseada em evidências científicas. E nós, e de certa maneira, até essa pandemia, eu acho que tem auxiliado nesse repensar, porque foi um freio que a humanidade como um todo sofreu para que a gente repensasse a vida. Todo mundo que está aqui nessa sala agora repensou vários importantes componentes da vida pessoal durante essa pandemia, certamente. Esse é um fenômeno universal. Mas também, coletivamente, eu acho que nós paramos para repensar o nosso papel na área de saúde. Então, a estética ela é muito importante, eu mesmo tenho vários artigos publicados na área de estética, mas nós não podemos perder o norte da contribuição que a odontologia dá em todas as áreas à saúde do indivíduo. E os distúrbios respiratórios do sono são um exemplo muito grande de como a odontologia pode contribuir para a saúde das pessoas. Porque nós, cirurgiões dentistas, nós desempenhamos um papel protagonista na solução desses problemas e contribuímos de forma importante com o diagnóstico, já que nós, cirurgiões dentistas, podemos solicitar a polissonografia, e com o tratamento de muitas pessoas. E é importante a gente ter em mente que se 5% da população pediátrica, quase 30% da população adulta tem um transtorno respiratório do sono, significa que existe uma quantidade enorme de pessoas que precisa de ajuda e a gente tem que se preparar para ajudá-las. Ótimo. Acho que tem mais uma pergunta, Jorge. Só a última pergunta, porque o tempo também já estouramos um pouquinho. Criança sem indicação ortodôntica de expansão, é indicado expandir apenas pela apneia? É aquilo que você comentou no início, né? Sim, essas crianças que não têm mordidas cruzadas, elas também podem se beneficiar da expansão. Esse é um ponto curioso, Rogério, porque eu li
com muito detalhe, praticamente toda a literatura disponível sobre isso, porque ela não é tão ampla assim, não existem centenas de artigos, algumas dezenas. E quando a gente vai para os trabalhos de expansão indicada para a apneia obstrutiva do sono, embora alguns poucos autores tenham limitado os pacientes àqueles portadores de mordida cruzadas, muitos não o fizeram. Mas quando eles indicam a cirurgia, eles colocam em termos não específicos. O que eu quero dizer? Os trabalhos, eles falam assim, olha, as indicações das expansões foram feitas quando a maxila era estreita, e esse diagnóstico foi realizado por um ortodontista. Ninguém disse qual é o parâmetro de ser estreito ou não. Em outras palavras, eles estavam fazendo as expansões em todos os pacientes que eram incluídos no estudo, mas só que ficaram, de certa maneira, inibidos em dizer, olha, nós expandimos todos os pacientes. Quando a gente vai, de novo, lá para o Haas em 1970, quando em 70 ele descreveu centenas de casos, já naquela época, ele, Haas, expandia praticamente 100% dos casos. Ele expandia por razões respiratórias, mas ele também expandia porque ele achava mais bonito. Ele expandia porque era bom para o espaço, ou seja, ele expandia para tudo. Eu acho que ele exagerava. Mas eu também acho que nós caminhamos na outra direção. A gente esqueceu e perdeu novamente o trilho da nossa contribuição na saúde das pessoas com esse procedimento, que é um procedimento simples, pouco invasivo e que traz tantos benefícios. Esse procedimento, ele, claro, ganha certas especificidades no tratamento da apneia. Algumas dessas especificidades foram colocadas até em certas sutis palavras que foram incorporadas em perguntas muito boas feitas pelos participantes aqui. Então, ele tem especificidades. Então, a expansão para a apneia tem algumas características que são diferentes daquela expansão que a gente faz apenas para uma mordida cruzada. Mas esse procedimento tem uma grande contribuição na qualidade e na saúde das pessoas. Qualidade de vida e saúde das pessoas. Então, nós, dentistas, temos que estar atentos a isso. Temos que estar atentos à importante participação do cirurgião dentista no tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. E, como você me antecipou que essa era a última pergunta, eu quero agradecer ao CRO de Mato Grosso, agradecer a você, Denise, ao Rogério, pelo convite e parabenizar também a importante ação que o CRO de Mato Grosso tem feito na promoção da odontologia como um todo, da importância que o cirurgião dentista tem na saúde das pessoas, na qualidade de vida da população. Então, aqui já vai, desde já, o meu agradecimento para esse convite de bater esse papo. Uma hora passa muito rápido, né? Passa rápido. Então passa muito rápido. Até nós temos a Denise aqui também, ela tá, acho que ela entrou com o celular, não sei se é da filha, alguém está com a Manuela. Ela entrou com o celular da Manuela. E a Denise também está participando ativamente aí com a gente, né? Ela abraçou também a... Aí tem um outro pessoal, o Roberto, que é o nosso tesoureiro aqui do conselho, ele não conseguiu entrar, porque ele teve um probleminha particular. Ele ia entrar também. Boa noite. Ele está. Olha, Roberto, você veio. Boa noite, Roberto. Boa noite, tudo bem, doutor Jorge Faber? Como você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu peço desculpa por não ter conseguido participar aí com o senhor dessa palestra, né? E desejo uma boa noite a todos aí que estão assistindo, mas nós tivemos um contratempo agora às 5 horas da tarde aqui. Nós perdemos um amigo, um colega, um amigo meu de longa data, 40 anos a gente está junto, cirurgião dentista, né? E, infelizmente, eu tive que me ausentar aqui dessa palestra, que eu estava dando um apoio lá para os pais deles. Olha, sinto muito. Mas, obrigado aí. Mas eu sei que Deus levou ele para um lugar, ele está junto a Deus nesse momento, tá? Mas eu, em nome do CRO, eu gostaria de agradecer muito o senhor. O Rogério Mana, ele já tinha conversado com a gente, né? Na verdade, desde o início, sobre o Júlio Laranja,
onde juntou eu, o Rogério e a Denise Kaffer, que também é ortodontista aqui em Cuiabá. E, sem dúvida nenhuma, quando o Rogério trouxe essa ideia para o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, nós temos que abraçar, sim, são ações que engrandecem a nossa odontologia. Tivemos na semana passada aqui uma conversa, um bate-papo muito bom com a... me deu um branco agora aqui. Daniela Garibe. A Daniela Garibe, tá certo? Desculpa, eu estou meio emocionado aqui. E, sem dúvida nenhuma, eu creio que eu perdi um excelente palestra nesse momento do Dr. Jorge Faber, mas desde já, doutor, o CRO, o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, está aberto para o senhor, tá? O que precisar, obrigado, Roberto. à disposição. Nós temos um irmãozão aqui, o Rogério Mana, que também está sempre junto do Conselho. E passando aqui para desejar uma boa noite para todos que estão aí participando dessa palestra do Dr. Jorge Faber. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Foi maravilhoso, foi maravilhoso, doutor Jorge. Obrigada por ter aceito obrigado, o convite Denise. do Rogério. A gente amou, viu? Foi muito show obrigado. de bola. Obrigado. Vamos fazer uma foto de todos? Se todos puderem abrir a câmera, Quem puder liberar a câmera aí, eu vou liberar o microfone de todos também aqui agora. Deixa eu ver aqui. Isso, pessoal, vai aparecendo. Oi, Lília. Eu acho que o microfone está liberado de quase todo mundo aqui. Alguém quer dar um oizinho ou vamos ficar só pelas câmeras mesmo? Ou vamos fazer uma salva de palmas para o doutor Jorge? Eu acho que merece. Muito obrigado. Excelente palestra. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Eu aproveito também para parabenizar a doutora Cibele Alvegaria, que está aqui na sala. Então, ela é a grande mola propulsora do Júlio Laranja e essa ação que ela instituiu é uma ação muito louvável por promover, mais uma vez, a nossa importante participação na saúde da população. Parabéns a você, Cibele, por essa iniciativa. Com certeza. Parabéns. A Patrícia também está aqui na sala, Jorge. A Patrícia está aqui? Está aqui e também. Ela codivide essa iniciativa e a beleza de todo esse processo. Então, doutora Patrícia Zambonato, aqui fica o meu reconhecimento também à sua importante contribuição à odontologia brasileira. Parabéns a você também e muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Foto? Já fizeram as fotos? Acho que eu não estou vendo a Patrícia aqui. Onde é que ela está? Ela tá. É porque ela não abriu a câmera. Às vezes. Vamos ver se ela. Às vezes ela saiu. Ela está aqui ainda? Tá. Ela. Talvez não. Cibele, estou vendo agora. Não, eu estou vendo ela aqui, só que ela não está com câmera aberta. Então tá bom. Então tá bom. Gente, um abraço a todos e muito obrigado. Obrigada, gente. Boa Obrigado noite a vocês. a todos. Boa noite. Fiquem Tchau, com Deus. tchau. Tchau. Boa noite, Amém. obrigado. Fique com Deus.